Graça e paz a todos e todas que irão escutar mais esse podcast. Hoje eu termino esse tema, né? A parte 4 do tema Cura e Restauração pela Palavra, contida em Romanos. Então hoje nós vamos ler, já lemos Romanos 5, 6 e 7, né? Parte 1, 2, 3. E hoje nós vamos ler alguns trechos de Romanos 8. Começo a ler do 6 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no espírito. E, de fato, o Espírito Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Depois eu vou pular para o versículo 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, que significa paizinho, papai, né? Intimidade mesmo com Deus. Aí agora eu vou pular para o 19 e vou ler até o 25. Aí esse versículo 19 eu sou apaixonada. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Aliás, é uma pergunta, né? Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O capítulo 8 de Romanos consola e encoraja todos os que lutam contra o pecado no serviço do Senhor. O Espírito de Deus que habita dentro do crente é o meio pelo qual Cristo está em nós. Paulo via essa relação como sendo tão íntima que pôde até mesmo afirmar que o Senhor é o Espírito, lá em 2 Coríntios 3,17. A garantia da nossa ressurreição é a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Como a vida vem do Espírito e a morte vem da carne, a responsabilidade do cristão é viver em oposição à carne. O corpo não é maligno em si mesmo, mas é por meio do nosso corpo corrompido que o pecado se expressa, e essas expressões devem ser mortificadas. E quando se fala em carne, estamos falando de corpo e de alma, porque o pecado começa na alma, ou seja, na mente carnal. Os crentes são chamados a provar a adoção deles por meio da obediência à direção do Espírito Santo. Ele é que tem que nos dirigir. Se eles não seguem essa direção, mostram não terem sido adotados, não serem filhos.
Os cristãos receberam o espírito de adoção. Além da justificação e da libertação da condenação, os crentes são aceitos na família de Deus, são inseridos no reino dos céus e convencidos interiormente pelo Espírito que pertencem a ela. Abba, Pai. Como eu já falei, é uma palavra em aramaico que significa intimidade com o Pai. E foi usada pelo próprio Jesus ao se dirigir a Deus no momento de muita angústia, lá no jardim do Getsêmani. E quando o crente clama Abba, Pai, indica o vigor com que a união com que Cristo, indica o vigor com que a união com Cristo foi realizada na experiência da igreja no Novo Testamento. E esse clamor do cristão é a expressão de uma consciência convicta da adoção. Apesar das angústias na vida presente, o servo do Senhor tem esperança e confiança na glória do porvir. A expressão ardente expectativa, usada naquele versículo 19, expressa uma grande esperança para a chegada de alguém. Se a criação, em geral, aguarda com tanta expectativa a glória preparada por Deus, devemos nos esforçar para alcançar a bênção da presença eterna do Senhor. O recebimento da herança em Cristo envolve compartilharmos de seu sofrimento, sendo o caminho para compartilharmos da sua glória. E o que é a glória? A glória é a manifestação transformadora e curadora e uma alegria contagiante de Deus no ser de uma pessoa. E essa glória, ainda a ser revelada, envolve revelação dos filhos de Deus em suas verdadeiras natureza e a libertação da criação desse estado atual de imperfeição e corrupção. A restauração de todas as coisas criadas corresponde à libertação da glória desfrutada pelos filhos de Deus. Nossa salvação já começou. Nós temos o Espírito como suas primícias, porém, ela não será consumada até a ressurreição final de nossos corpos no fim dos tempos. Portanto, a vida cristã envolve inevitavelmente a espera paciente em esperança. A adoção plena significa o recebimento pleno da nossa herança e nós receberemos essa herança plena em Cristo, apenas quando os nossos corpos forem redimidos. Nesse tempo todo, a criação será restaurada e nós reinaremos sobre ela com Cristo. Em Jesus Cristo já somos filhos de Deus e temos no íntimo o testemunho do Espírito Santo que clama em nós. Mas nossa adoção na família de Deus ainda está em processo. Ainda não temos o corpo renovado, liberto do pecado, da enfermidade e da morte. Para o crente, a vida, com toda a sua dor e pesar provocados pelo fato de as coisas serem como são, ainda assim é impregnada de expectativa, paciência e desejo de estar com Cristo e não de confusão e frustração. Quando gememos, não gememos sozinhos. Deus se importa tanto conosco que veio ao nosso mundo, entrou em nossas lutas e sofrimentos e os tornou seus. Tanto assim que o Espírito ora pela vontade de Deus, mesmo quando nada sabemos sobre ela. Em momentos de angústia, é difícil ser otimista, mas nós temos que ter a esperança sempre renovada no Senhor. E lá em Romanos 8, continuando, a leitura, no verso 28, esse verso é o
para mim, um dos mais poderosos de toda a Bíblia. Diz assim: sabemos, eu gosto dessa palavra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no versículo 31, 38 diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E no verso 37, ele completa: então, todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus nos dá uma palavra poderosa para nos animar, para nos restaurar. Desde a eternidade, ele trabalha para o nosso bem e ele não mede esforços. Deu seu próprio filho, seu único filho, para nos salvar e, obviamente, não recusará qualquer outra coisa que seja necessária para a nossa salvação. O terrível acusador foi expulso da presença de Deus. Isso é contado lá em Apocalipse 12, versículo 10. E ninguém consegue condenar os herdeiros de Deus. Nós somos os herdeiros do Deus vivo. Nesse versículo 28, que eu disse que é poderoso, diz que nós já sabemos que todas as coisas cooperam. Então, nós já sabemos disso, não podemos ter dúvida. O cristão avalia seu presente à luz da sua segurança acerca do seu futuro. Futuro que é garantido por aquele que deu sua vida por nós. O nosso amor por Deus é gerado pelo nosso conhecimento do amor dele por nós. Um amor que excede todo entendimento. Então, nós temos que ter convicção de que as tribulações pelas quais passamos vão cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé, para a renovação das nossas forças. Temos que saber com toda certeza do nosso coração que fomos chamados segundo os propósitos de Deus e que Ele tem planos para cada um de nós. Temos essa promessa lá em Jeremias 29, 11, que Deus tem planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, para nos dar o fim que desejamos. O propósito de Deus garante o bem para o seu povo. O bem nos padrões elevados de Jesus. A providência de Deus governa de tal modo que nos assegura que em tudo o que nos aconteça, Ele esteja trabalhando em prol do nosso bem. O destino designado para os cristãos tem origem na presciência de Deus. Ela se refere à própria iniciativa do Senhor em escolher os objetos do seu amor ativo e salvador. Deus, quando nos chamou, nos justificou, cobrindo-nos com seu sangue. E depois de justificados por esse sangue, Ele nos glorifica. O tempo verbal de glorificou, né, no passado, indica que, do ponto de vista de Deus, a obra já está pronta, porque Ele vê à nossa frente. Então, quando Ele nos vê desesperados e desesperançados com algum problema que achamos que não tem solução, Ele fica só olhando e nem conseguimos ouvi-lo dizer: para que tanto desespero e sofrimento? Eu já lhe dei a vitória. Sou eu quem vai à sua frente. Aquiete-se e saiba que eu sou o seu Deus, que te amo, que te justifico, que te glorifico e que te dou vitória. No Salmo 84, 11, a parte B, Deus nos promete que nenhum bem Ele sonegará aos que andam corretamente. E quando Deus promete, Ele cumpre. A palavra diz que se Ele não poupou o seu próprio filho para nos dar o melhor de maneira gratuita, não tem por que duvidar.
E o interesse de Deus sempre será o de nos libertar, nos restaurar, nos curar e nos salvar. Se Deus diz que somos mais que vencedores, temos que crer nisso de todo o nosso coração. Mas temos que fazer a nossa parte. Temos que descer à casa do oleiro, como diz lá em Jeremias 18. Temos que nos dispor para sermos restaurados. Temos que encarar a palavra de Deus como perfeita para nos curar, nos libertar, nos regenerar e restaurar. Temos que querer essa cura. Que possamos mudar a nossa postura de coitadinhos, enfermos, angustiados e andarmos com a cabeça erguida como filhos do Deus vivo. Temos que tomar uma postura de vencedores que nós verdadeiramente somos. A minha oração por mim e por você é que, como servos de Deus, possamos olhar para além das dificuldades atuais e confiar na sabedoria do Deus eterno que nos ama. A minha oração por mim e por você é que o Espírito Santo não apenas nos capacite, mas nos dirija em todas as coisas. Minha oração por mim e por você é que possamos que possamos entender o nosso processo de adoção e pela fé sabermos que tudo, veja bem, tudo coopera para o nosso bem e que já somos mais que vencedores se continuarmos em Cristo Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu corpo, o seu rosto sobre nós, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.